Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tem amor chegar, quando tem amor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenos, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, ao Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Se confesso os meus erros, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu abrigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Como é bom o nosso encontro toda semana para estudar a Bíblia. Contente com quem chega e também com quem está a tempos. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Novo Testamento, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, o capítulo 5. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 5. E vamos estudar, refletir, analisar hoje os roubadores do tempo. Os roubadores do tempo. Bíblia aberta? Então vamos ler apenas um versículo. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo. Veja bem, remindo o tempo, porque os dias são maus. Repetindo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bíblia lida, oremos. Como é bom, Pai, nós abrimos a Tua palavra todos os dias. E todos os dias o Senhor tem falado conosco, alimentado cada um de nós, nos fortalecido e nos dado direcionamento para uma vida que agrade o Senhor. Gratos pela semana, assistida por Ti em todas as horas, todos os momentos. E agora, ó Pai, estamos na Escola Dominical Online. Vem falar conosco, vem me usar como canal.
que haja o alimento que necessitamos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Roubadores do tempo. Napoleão Bonaparte foi o grande conquistador da Europa, o francês. Ele tem uma frase, ele tem duas frases. A primeira é: o tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até o país, mas o tempo perdido, jamais. E uma segunda dele que eu achei também fascinante. Há ladrões que não são castigados, embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. E o meu professor de seminário, eu até gostei de homenageá-lo, de teologia, ele tinha uma colocação bem pertinente e sempre a falava a nós, o reverendo Raimundo Loria. O tempo é como ouro em pó, jogado pela janela. Olha a frase do meu professor. O tempo é como ouro em pó, jogado pela janela. E nós que somos fãs do Senhor dos Anéis, o grande livro do Tolkien, tem lá a personagem Gandalf, e ela tem uma frase também em relação ao tempo. Olha o que ele diz. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Olha o Gandalf falando para nós. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É claro que hoje nós estamos na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Essa epístola é linda, maravilhosa. Se você tiver um tempo, dá uma lida nela. E ela é denominada a coroa dos escritos do apóstolo São Paulo e ainda a rainha das epístolas. Se você nunca leu, você faz tempo que já leu, leia e perceba a colocação dada a ela. Ele estava, é claro, na prisão quando escreveu essa carta em Roma. E durante o texto você percebe isso. Ele fala, como prisioneiro de Jesus, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. É claro que a epístola contém, e que nos chama a atenção, uma combinação de doutrina, de fé, de prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a Igreja de Cristo, a qual todos nós fazemos parte, faça. E o capítulo 5º, que é o foco hoje especificamente do nosso estudo, ele e tem várias colocações nele, mas aqui vamos refletir, pensar, analisar, aprenda a remir o tempo, ou aprenda a remir o seu tempo. Quando a gente vê essa palavrinha remir o tempo, que aí Efésios 5,16 coloca para nós, quando fala remir é resgatar. Esse é o sentido de alguma coisa que você perdeu, não é? De trazer de volta. Porque nós somos mordomos do tempo. A cada um de nós, Deus nos deu um tempo para trabalhar com Ele. Então nós estamos administrando esse tempo. E nós temos que saber aproveitar muito bem. Então nós temos que remir o tempo, resgatar esse tempo, né? Aproveitar muito bem o tempo. E o texto que nós estamos estudando hoje fala muito bem, claramente, para sabermos aproveitar o tempo. Será que temos aproveitado adequadamente? E quando nós estudamos a palavra original, tempo aí no texto em grego do apóstolo Paulo, não é um tempo cronológico, não é aquele tempo sequencial. Mas a ideia é a oportunidade, remir o tempo, remir a oportunidade, a ocasião. A nós é dada uma oportunidade, uma ocasião, a ênfase a esse tempo. Inclusive, quando a gente lê Gálatas 6,10, é a mesma palavrinha que é usada lá pelo apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Gálatas também. Então, enquanto temos tempo, isso é Gálatas 6,10, façamos o bem a todos. Olha a colocação bem pertinente ao estudo de hoje. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É claro que a ênfase é remir o tempo, não é? Porque os dias são maus, né? Nós vivemos dias difíceis, complexos, e cada dia mais
as coisas estão ficando mais assustadoras diante da realidade humana, não é? Da natureza, enfim. E nós temos que procurar fazer o bem nesses dias maus em vez de praticar o mal. Porque nós não somos escravos, o cristão não é escravo do tempo, não é dominado pelo tempo, mas ele administra o tempo, ele é mordomo do seu tempo. E é claro que quando a gente lê Romanos 12, 21, a gente aprende muito bem nos dias maus, difíceis, no resgatar esse tempo, aproveitar essa oportunidade, mesmo nos dias maus. A ênfase do apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 21 é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mesmo que a pessoa te trate mal, haja mal, as situações sejam maléficas, mas em tudo nós estamos aproveitando as oportunidades para fazer o bem. É claro que só Deus sabe quanto tempo de vida a gente tem e para tomar as decisões que impactarão a eternidade. E é bom porque a cada dia nós vamos descobrindo, cada dia que Deus vai nos acordando, Ele nos vai dando essa oportunidade para que a gente tome as decisões que impactem. Porque só Ele sabe o nosso tempo. E quando a gente lê o Salmo 139, 16, que é um salmo que a gente deve sempre ler também aí, uma lição de casa para essa semana, Salmo 139, 16 coloca claramente para nós: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então todos nós nascemos com aquele tempo. O tempo do nascimento e o tempo de nós partimos para morar com Deus. Então foram escritos, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então veja bem aí, o projeto de Deus, nós somos o plano de Deus, o projeto de Deus. E nascemos naquele dia adequado, planejado por Deus lá no ventre da nossa mãe. E o dia adequado também nós vamos partir para morar eternamente com Deus. Por isso hoje a nossa reflexão, análise, entendimento é: há uma luta com os roubadores do tempo. Veja bem, nós estamos num momento histórico em que há muita coisa que tenta roubar o tempo. Na verdade, o ladrão do tempo, os ladrões estão aí em todo lugar, em todo instante, tentando roubar o nosso tempo, bem mais precioso que Deus concedeu a cada um de nós. O primeiro ponto importante, já que o tema é os roubadores do tempo, quem são esses roubadores? Primeiro ponto importante, quem são eles? E ao lermos Efésios 5,14, começamos a descobrir. Pelo que diz, desperta só tu que dormes, ou melhor, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós temos que começar a acordar para quem são esses roubadores. Vamos despertar, vamos acordar. Nós estamos sendo levados por um turbilhão de roubadores de tempo que às vezes nós nem percebemos que estamos sendo roubados em relação ao nosso tempo. É claro que Jesus coloca aí, vamos despertar, né? Ó homem, sai da escuridão para a luz, porque o tempo é algo muito precioso. E é claro que andar na luz significa andar em sabedoria. E nós precisamos acordar para atentos a esses roubadores que querem levar o nosso tempo, querem usufruir do nosso tempo, querem ganhar com o nosso tempo, enfim, aí, diante da sociedade. E essa sonolência que o apóstolo Paulo coloca aí para nós é muito perigosa, né? Porque a gente faz muita coisa enquanto dorme, né? Isso o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon fala. Essa sonolência no cristão é perigosíssima, porque pode fazer muitas coisas enquanto dorme. E o que fará parecer completamente acordado. Porque você pode ver, a gente fala quando dorme, a gente ouve quando dorme, a gente caminha quando dorme, aí os sonâmbulos, a gente canta quando dorme, às vezes à noite sonhando canta, e a gente pensa, às vezes pensa, avalia, enquanto dorme. Então é muito importante e sabiamente, né? Eu li esse texto essa semana, achei bom colocá-lo no tema de hoje, os roubadores do tempo. A coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Então os roubadores do tempo, não, eles agem de uma maneira tão profissional, como dizem, profissa, para tentar fazer com que a gente não use adequadamente o nosso tempo. E olha aí, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Cuidado para não entregar seus ouvidos
para o que não vale seu tempo. Nós estamos ouvindo coisas que não valem, é perda de tempo. Cuidado para não gastar seu tempo com as pessoas, e mesmo pessoas e coisas erradas. Cuidado, pessoas erradas, coisas erradas. É claro que Patrícia Regina de Souza, ela faz uma brilhante colocação. Os usadores do nosso tempo não são os outros. Veja bem, é bom pensar nisso, nos roubadores. Mas as nossas próprias escolhas. Nós estamos escolhendo coisas para usar no nosso tempo que não estão sendo sábias. As decisões que escolhemos tomar, os sentimentos que se manter em nós, cuidado. Não é sábio, não é prudente. Agora veja bem, Pablo Neruda, o grande escritor chileno. Eu gosto muito do Pablo Neruda e ele tem uma frase bastante própria para esse momento do estudo. Você é livre para fazer suas escolhas. Então, prestemos atenção no que ele colocou. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, vejam bem, usamos bem o tempo, vamos ter muita vida produtiva em todos os sentidos. Não usamos o tempo adequadamente, vamos sofrer, vamos padecer. E esses roubadores do tempo, o que seriam? Então, primeira coisa que temos que tomar cuidado hoje, muito comum em todo o meio social, é procrastinar. Veja bem, o primeiro roubador aí destacado é procrastinar. É deixar para outro dia, ou para depois, adiar, delongar, postergar. A tendência, isso é séria. Você não faz no tempo certo adequadamente, você posterga, você manda para depois. E é claro que é muito comum hoje na sociedade e isso realmente rouba o tempo. Deixa para a semana que vem, eu estou procrastinando, estou adiando, estou deixando para depois. Vou fazer no próximo ano. É muito comum essas colocações. Daqui a pouco eu finalizo. E olha, vai perdendo tempo para fazer adequadamente. De manhã não passa. Mais tarde eu faço. Depois eu termino. Vou deixar para o outro dia. Isso aí é muito sério, é um dos roubadores sérios. O problema, que é problema. Um levantamento feito lá pelo Christian Barbosa, eu estive lendo o trabalho dele, um especialista em produtividade e autor. Ele tem um livro interessante chamado Equilíbrio e Resultado. E a colocação dele no livro é porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer no tempo certo. As 4 coisas mais adiadas, isso me chama a atenção e eu trouxe para nós refletirmos hoje, os roubadores do tempo. Pesquisado por ele, as pessoas postergam, procrastinam, adiam fazer exercício físico. Olha, é fundamental o exercício físico e cuidar da mente também. Leitura, eu leio depois. Leitura, as pessoas estão procrastinando. Saúde, as pessoas estão descuidando da própria saúde. E também o planejamento financeiro. As pessoas estão levando as coisas, como diz popularmente, barriga, a sua vida financeira. Então é um momento que rouba o tempo de você trabalhar com isso. E é claro, a falta de organização é uma segunda coisa, um segundo roubador do tempo, dos roubadores. A falta de organização é a maior causa do tempo perdido, a pessoa desorganizada. E é claro que como ser organizado? Às vezes a pessoa pode perguntar, mas como que eu vou ser organizado? E para ser organizado, a gente tem que ser flexível, né? Porque a gente não sabe lidar com as interferências externas, ou melhor, para a gente conseguir lidar com as interferências externas em nossas vidas e adaptando de forma coerente nas adversidades e atingindo resultados com tranquilidade. Então é muito importante ser flexível e estar atento para ter uma vida organizada, porque a desorganização atrapalha. E olha aí o que nós temos enfrentado. Aí eu gostei muito dessa charge. Você está observando, você que está ouvindo, nós estamos com uma charge em que a família toda está no celular, no seu smartphone. E até a piadinha até na charge, até o cachorro da família está no smartphone. E o outro roubador presente é a tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela surgiu para economizar o tempo. Mas hoje ela é uma âncora roubadora do tempo do ser humano. Veja quanto tempo nós passamos no nosso celular. E como manter o foco em meio a essa
distrações digitais, e alguns chamam até de dependência digital. É claro que aí nós estamos diante de plataformas que estão aí tomando conta das nossas vidas. Nós dedicamos muito tempo a elas. De 24 horas podemos analisar. E uma coisa que eu percebi lendo para preparar para a mensagem, um dos autores destaca que como eu sei que sou uma pessoa dependente digital, como eu sei que essa digital está roubando o meu tempo, é um dos roubadores, é quando eu acordo, o primeiro momento meu é pegar o celular. E antes de dormir, a última coisa que eu faço é pegar o celular. Eu, quando lecionava na escola pública, ficava assustado, os alunos confessavam a mim que durante a noite deixavam o celular embaixo do travesseiro. Se houvesse qualquer barulho, eles acordavam para atender o celular. E é triste porque o sono desses meus alunos não era um sono completo como deveriam. E é claro que aí há um destaque muito grande em relação ao Facebook. Quando foi escrito o livro e depois foi feita uma reportagem sobre o Facebook, a revista Isto É trouxe para nós uma coisa, um depoimento bem feito. E o depoimento diz assim: o vício em redes sociais, olha os roubadores do tempo, é forte como a da dependência química. Como viciado em drogas que com o tempo precisa de doses cada vez maiores e de uma substância para ter o efeito entorpecente parecido com o obtido no primeiro contato, o viciado em Facebook, e a gente poder colocar Instagram e tantos outros aí, também necessita se expor e ler as confissões de amigos com cada vez mais frequência para saciar sua curiosidade e olha aí o narcisismo. Sintomas de crise de abstinência, olha bem, a pessoa tem crise de abstinência por estar viciada nas redes sociais, como ansiedade, acessos de raiva, suores e até depressão, quando há afastamento da rede, também são comuns. Isso foi trazido pela revista Isto É, um dado científico aí comprovado. E é claro que hoje nós, diante da dependência do celular, existe até um nome da doença, é nomofobia. Vejam bem aí, nomofobia, que é aquele medo irracional de ficar sem o telefone celular ou de sentir-se incapaz de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do pacote de dados ou a carga da bateria. Isso é muito comum, a gente percebendo, trabalhando com adolescentes, claramente isso. E a pergunta é esse roubador do tempo aí, que é o maior nos dias atuais, quais são as consequências da nomofobia? Veja aí a doença que a gente tem, nomofobia. As consequências, a pessoa passa a ter ansiedade, pode provocar depressão, pode provocar irritabilidade, pode provocar insônia, pode provocar distanciamento social e pode provocar necessidades de recompensas constantes. E é claro que a tecnologia deixa o homem numa situação, por isso nós sempre está atento aos roubadores do tempo, né, atento a eles, porque ela deixa o homem sem a capacidade de estabelecer limites. O homem fica com dificuldade de estabelecer limites, então ele mergulha numa prisão e precisa mudar o posicionamento. E é claro que o William Douglas e o David Lago, que escreveram um livro em relação ao tema, ele tem uma frase que eu tirei de lá da sua análise. Afinal, quem mata tempo não é assassino. Afinal, quem mata tempo não é assassino, é suicida. E é claro que Provérbios 25, 28 orienta a gente. Quem não sabe se controlar, veja bem, que é o que hoje a tecnologia tem feito em relação aos smartphones, ao celular, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A palavra de Deus orientando a cada um de nós, Provérbios 25, 28. E as pessoas estão aí usando as redes sociais, devemos usar as redes sociais para a glória de Deus, para o bom serviço, glorificar a Deus em tudo. E aí fez uma colocação dos nossos estudiosos. Portanto, quer online, quer offline, fazei tudo para a glória de Deus. É isso nós temos que estar atentos, usar o que temos para a glória de Deus. E Deus nos dá capacitação e nos auxilia a ter limites para poder trabalhar com eles. É claro que os roubadores do tempo, então primeiramente nós já conhecemos os roubadores. Mas agora, segundo ponto importante, sabemos quem são. Então a partir de agora nós temos que ter uma gestão do tempo.
uma gestão adequada do tempo. E quando nós lemos isso, em segundo lugar, quando nós lemos Efésios capítulo 5:15, a palavra de Deus nos diz: portanto, veja bem, aí a conclusiva, portanto, vede, olha o advérbio, prudentemente como andais, não como necios, loucos, tolos, e sim como sábios. Então aí a colocação já é pertinente a nós para que tenhamos a gestão do tempo. E essa gestão do tempo, a orientação dada. E a orientação dada para nós é essa. Começa já com o portanto, né? Essa conjunção conclusiva de consequência. Portanto, é a ênfase do apóstolo São Paulo. Não seja tolo, não seja nécio, não seja insensato. Toma cuidado, porque o tempo é muito precioso e eu não posso perdê-lo em momento algum, porque a vida é preciosa. Agora veja bem, na gestão do tempo, a orientação bíblica para nós aí é: seja sábio. Seja sábio. E é claro que o texto vai falando andar, né? Aí o texto bíblico fala andar. Aí a metáfora para viver. Nós estamos no momento, nós temos que viver sabiamente. Saber onde colocar o nosso foco, a nossa atenção. E nós temos que prestar atenção. Porque a vida é uma caminhada, nós estamos caminhando. Nós começamos lá dia 1º de janeiro de 2025. Estamos quase chegando a 31 de dezembro de 2025. É um ano de caminhada, estamos caminhando, estamos em outubro. Veja bem, então a vida é uma caminhada. E quando a gente presta atenção nisso, nós observamos como os apóstolos colocaram para nós, e Lucas, que escreveu o livro de Lucas, Atos 9:2, colocou para nós. E lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Então a igreja de Cristo, o cristianismo, era conhecido lá na igreja primitiva, no livro de Atos, como aqueles que eram do caminho. Então nós, como cristãos, estamos caminhando. Assim, homens como mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. O apóstolo São Paulo pedindo, antes da conversão dele ao cristianismo. E é claro que o verbo aí colocado pelo texto, na gestão do tempo, é caminhar. Nós já caminhamos no passado, ele está lá, não há o que fazer mais. Nós estamos vivendo o presente. Então, nesse presente, nós temos que usufruir, desfrutar desse tempo precioso dado por Deus com sabedoria. E para que a gente tenha um futuro abençoado. E um futuro que a gente seja abençoado e seja abençoador às pessoas que nós temos contato. E aí no texto que me chama a atenção, como professor de português também, é o advérbio prudentemente. Olha bem aí. E no original, quando a gente lê lá, a tradução seria mais acuradamente. Olha bem. Então você tem que ser mais acurado, você tem que prestar atenção, por favor. Nós estamos diante dos roubadores do tempo, e eu poderia citar muito mais. São muitos. Eu apenas especifiquei alguns mais comuns. Então, veja bem, nós temos que prestar atenção, nós temos que examinar detalhadamente. Está valendo a pena o que você está fazendo, o que você está gastando o seu tempo, investindo o seu tempo? Andem como sábios e não como tolos. Quando a gente faz gestão do tempo, a gente começa a perceber a insensatez, os nécios, né, as pessoas que são loucas, né, por elas estarem achando que é como a água. As pessoas acham que existe água para sempre e não cuidam da água. E a mesma coisa em relação ao tempo, é um período. De repente ele desaparece. É claro que nós temos um exemplo clássico aí da mulher de Jó. Jó havia padecido por todas aquelas provações, mas o mais triste é ouvir da mulher de Jó, uma mulher que esqueceu que eles tiveram tempos bons, guardados e dito por Deus, e agora os tempos estavam maus. E ali ela agiu neciamente, loucamente, tolamente, não prudentemente, não acuradamente, não prestou atenção. E ela fala para o marido: amaldiçoa a Deus e morre. Olha a colocação dela, a tolice. E a gente vê as pessoas com colocações similares nos dias de hoje por não estarem aproveitando o tempo da oportunidade. Sejam tempos bons, tempos difíceis. Ela foi tola, insensata e nécia. Então, na gestão do tempo, nós temos que andar com Deus, para Ele me auxiliar
Porque a sabedoria divina é mais importante para eu enfrentar os roubadores do tempo na atualidade e levá-lo em consideração em todas as coisas. Então aí, tudo a gente tem que colocar, o padrão é a palavra de Deus, a direção de Deus. Está sendo sábio, o que eu estou usando está sendo usado bem, adequadamente, para a glória de Deus? É claro que o exemplo de Jesus, ele mostrou para nós sabiamente que ele sabia gerenciar muito bem o seu tempo. Jesus nos ensinou isso, essa gestão do tempo, diante dos roubadores que tinham na sua época. Não eram tantos na sua época, não eram tantos, não era tanta coisa. O psiquiatra Augusto Cury, num dos seus livros, ele diz que os adolescentes jovens de 2000 anos atrás não tinha tanta coisa que nós temos hoje, não tinham. Mas tinham roubadores de tempo também naquele período, talvez menores, mas hoje é intenso. Então Jesus ali em Marcos capítulo 1, 35, mostra para nós como gerenciar o tempo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Ele retirou-se, veja bem, ele estabelecia o seu tempo, usava o seu tempo em coisas adequadas. E ele mostrou para nós a oração. Era algo assim que foi presente no ministério dele, e ele tinha o tempo certo, a hora certa, para que fosse feito. E ele saiu ali e ficou isolado a orar. Então é necessário a gente definir prioridades para gerir bem o nosso tempo atual e organizar o tempo de forma a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus é o primeiro. Eu tenho compromisso com Ele. E o que eu estou fazendo com que... Porque eu sou mordomo, eu vou responder diante de Deus o que eu fiz com o meu tempo. Eu recebi de presente o tempo para eu trabalhar com Ele por um tempo. E observe, o tempo com Deus, não é? Jesus tinha estabeleceu na sua gestão de tempo com Deus. Você tem gastado tempo com Deus? O encontro dele era com o Pai ao amanhecer. Nós temos também ao amanhecer acordado para orar. As mulheres que oram, do grupo que dá suporte à Escola do Carmo Online, elas estão levantando de madrugadas. Tem uma irmã lá na Alemanha de madrugada, uma irmã lá no Paraná, uma irmã lá em João Pessoa, uma irmã aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, estão levantando. Você tem, isso é prioridade do tempo, é gerir bem o tempo, porque eu preciso de sabedoria de Deus para eu poder administrar o tempo, administrar a minha vida. Tempo com os seus discípulos. Então, olha, veja bem, assim era a gestão de Jesus. Andar, conversar, comer, ir a casamentos e a sinagoga para adorar. Os evangelhos estão claros. E tempo para o ministério, porque ele pregava, ensinava, curava e alimentava almas. Então a gente aprende aí que nós temos que gerir bem o nosso tempo com Jesus. É claro que Paulo também, o apóstolo São Paulo, ele tem uma importância grande no Novo Testamento, porque ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. E ele também tinha as suas prioridades. Ele geria bem o seu tempo, adequadamente. E é claro que ele tinha, o apóstolo São Paulo, para adoração e comunhão, ele alerta nesse capítulo que a gente está hoje analisando, não todo, apenas alguns versículos, mas se você quiser depois, leia novamente, e você vai ver aí a orientação dada à Igreja de Cristo. Olha aí, primeiro adoração e comunhão, em Efésios 5, 19 e 21, depois a importância de cuidar bem do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, Efésios 5, 22 e 33, os pais e filhos também, o relacionamento da família é realmente prioridade na gestão do tempo. O trabalho, claro, Efésios 5, 6, de 5 a 9, então vai até o capítulo 6. E as disciplinas espirituais, dos 6, 10 a 18. Então aí, fica aí uma lição de casa, dos 5 e 6 para você ler, para ver aí como o apóstolo São Paulo orienta na gestão do tempo em nossas vidas. E é claro que o mau uso do tempo, infelizmente, o tempo é um dos bens mais preciosos e escasso que temos. Veja aí. O Brasil é um dos povos que mais tempo passa nas redes sociais. Será que isso é importante? Tem o tempo adequado? 8 em cada 10 usuários de smartphones acessam tais redes. Aí são dados que eu coletei pesquisando o tema. É claro que aí vem uma orientação de um especialista na área, e ele fala assim, olha, nós temos que estar atentos na gestão do tempo,
o que não é não importante, o que não é importante e o que é importante. Então ele coloca assim, urgente. Se é urgente e importante, é orientação dada por um especialista. Faça agora. Mas ele, da mesma forma, ele coloca, se é não urgente, se é importante, mas não é urgente, programe. Programe a coisa. Também ele coloca, se é urgente, mas não é importante, delegue. E se não é urgente nem importante, elimine. Tem que eliminar. Certas coisas não dá. Não dá para eu gastar meu tempo que não vale a pena. Eu vou perder o meu tempo, né? Agora veja bem, os roubadores do tempo. Nós já conhecemos roubadores, já aprendemos como gerir o tempo para não sermos roubados por eles. E agora, em último lugar, eliminar os roubadores. Então isso é um ponto primordial para nós na mensagem de hoje. E nós aprendemos agora em Efésios 5,17. Olha lá o que diz o apóstolo São Paulo. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha bem a ênfase dada aí para eu eliminar os roubadores do tempo da minha vida. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E Salmo 48, na hora me lembrei dele. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Porque o objetivo maior é fazer a vontade de Deus. Usando esse tempo para Ele, para a glória dele. E Efésios 5, 16 e 17, a ênfase que eles dão para a gente aí, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então veja bem aí, para eliminar os roubadores, eu tenho que fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade. E a principal compreensão que eu tenho da vontade do Senhor advém do bom conhecimento de sua palavra. É o que nós temos feito aí, estudado diariamente a palavra de Deus, a Bíblia, e automaticamente a gente vai entendendo a vontade do Senhor. E a gente vai deixando de lado, é como comer peixe. Eu deixo a espinha de lado e como a carne. Então, no momento hoje, os roubadores de tempo estão aí com muita coisa. Então, eu separo, eu deixo a espinha de lado e como a carne. Eu vou usufruir daquilo que realmente vai fazer bem, vai edificar, vai auxiliar a minha vida. Eu gosto muito de John Stott. John Stott esteve no Brasil, ele era o conselheiro da rainha da Inglaterra, Elizabeth. Ele era ali, dava orientação espiritual da igreja anglicana. E ele colocou muito bem essa frase para nós, que eu li em um dos seus livros. Nada é mais importante na vida do que descobrir e fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante nos dias atuais. Porque se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou ser roubado, assaltado. Os ladrões do tempo estão aí fazendo isso e querem ganhar em cima de nós tremendamente. Tudo é feito realmente, tudo é gasto, fortunas no entretenimento para ganhar o nosso tempo, lucrar com o nosso tempo. E agora nós temos que fazer, vamos usufruir bem do nosso tempo, vamos gerenciar e eliminar tudo isso para que a gente faça realmente a vontade de Deus. E é claro que alguns pontos importantes, não é? Para eu poder eliminar, eu tenho que planejar a minha vida. Uma vida sem planejamento é complicado. Nós estamos aqui porque Deus planejou a nossa vida antes da gente nascer. Deus já nos chamou para a família dele, fomos escolhidos por Deus, havia o plano de Deus antes de eu nascer. Então, o planejamento é fundamental em tudo na nossa vida, em todas as áreas. Também um segundo ponto importante, e a gente tem que estar atento, porque é demais, é muita coisa. Eu vivi numa escola, trabalhando em escola pública, era sempre a colocação, era que vinham as tarefas, é para ontem, é para ontem, é para ontem. Olha a loucura que eu vivia, por isso que a gente nem depois que para de lecionar, a gente não tem prazer nenhum em nem mesmo visitar a escola, porque era muita pressão em cima da gente. E olha bem, eliminar tarefas desnecessárias, e muita coisa necessária eu fiz, mas fiz para cumprir o meu papel. E focar no que realmente importa. Então a vida, nós temos um momento assim, quanto a idade vai passando, eu tenho 40, tenho 50, 60, eu tenho que focar em coisas que realmente é importante. Já fizemos muita coisa que não tinha importância nenhuma. Jogamos conversa fora, muita conversa fora e passamos, mas o tempo vai passando e vai percebendo que nós temos que sabiamente usar, estar com os nossos entes queridos, porque nós não sabemos quanto tempo ainda estamos com eles.
Eu aproveito bem cada dia, usufruo bem de cada dia, usufruo bem cada segundo, cada minuto, cada hora, cada tempo com os meus queridos, e isso é importantíssimo, com os amigos, aqueles que estão conosco. Agora veja bem, organizar a sua vida. Precisamos urgentemente pedir a Deus que nos auxilie a organizar a nossa vida. É uma bagunça a nossa vida, porque ela não está organizada. Isso realmente faz a gente perder tempo. E gestão de interrupções. Gerenciar durante o dia as interrupções que tem. Vale a pena? Eu sou interrompido por isso, por aquilo. Está sendo sábio a minha decisão, a minha atitude? Eu tenho que estar atento aí a uma série de coisas que interrompem a minha vida durante o dia. E elas estão me edificando, estão me mudando, transformando. Eu estou sabiamente diante de Deus usando o tempo que Ele me presenteou. Concluindo, gosto muito de Billy Graham. Billy Graham foi um dos grandes teólogos norte-americanos, pregadores televisivos, enchiam estádios a falar, a conclamar o povo a ter uma vida com Deus, a intimidade com Deus. E ele, numa das mensagens dele, ele faz essa pertinente colocação: você está vivendo para Deus ou desperdiçando sua vida? A pergunta hoje é essa: os roubadores do tempo estão aí. Eles estão roubando, tentando tirar tudo de nós para coisas que não agradam a Deus. Então a pergunta é: você está vivendo para Deus, andando com Deus, ou desperdiçando sua vida? Tiago 1,5 fortalece ainda mais. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, então peça a Deus e lhe será concedida. Se você nessa mensagem hoje foi tocado, viu que os roubadores do tempo têm destruído a sua vida, você conheceu alguns deles e tem muito mais, você viu que nós temos que gerenciar adequadamente e eliminar os roubadores, então peça sabedoria a Deus para que isso seja feito. E é claro, Romanos 12:1, o apóstolo São Paulo, eu acho sábio isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estou sendo abençoado pelo meu uso do tempo, e estou abençoando aquelas pessoas que estão ao meu redor. E no versículo 2, Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século. Não é hora, vamos acordar, vamos sair dessa roubalheira de tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí, cuidado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mais importante é fazer a vontade de Deus. E a pergunta hoje, para fazer a vontade de Deus, como nós temos que ter tempo para estudar a Bíblia? É isso que a gente está aqui toda semana. Comece a ler a Bíblia no primeiro horário do dia. Aí uma sugestão a quem deseja realmente eliminar os roubadores do tempo. Está atento. Defina um tempo para realizar essa atividade. É preciso. Organize um plano de estudos. Utilize ferramentas de estudo bíblico para associar no estudo da palavra. A internet está cheia delas. Ore pedindo ajuda ao Senhor para manter o hábito de estudar a Bíblia. Isso vai te ajudar muito a ter discernimento, ter sabedoria para não ser roubado em relação ao seu tempo. E é claro, Deus oferece o perdão através de Jesus. Então isso é muito importante. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e porque Jesus é o Senhor do tempo e da história. E Ele, a nossa vida sendo dele, nós que entregamos nossa vida a Ele, pedimos perdão, Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos dá toda a sabedoria, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, não é? O selo, e nos dá a sabedoria para enfrentar os roubadores do tempo. E a grande colocação final: coloque Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, através de Jesus Cristo, nós não seremos roubados pelos roubadores de tempo. E nós sabiamente vamos gerenciar o nosso tempo com o auxílio do Senhor, e isso não fará parte da nossa vida, e nós temos uma vida abençoada, nós como servos de Deus, íntimos de Deus, e todos aqueles que estão ao nosso redor serão abençoados pela nossa vida. E que Deus nos auxilie nessa missão de saber usar bem o tempo e usar o tempo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, orar, colocar diante de Deus as nossas carências e necessidades. Isso é usar bem o tempo. Senhor, como é bom a gente poder estar na Tua presença, orientado pela Tua palavra, todos os dias. E na Escola Dominical Online, agradecemos ao Pai por esse tempo precioso
que estamos juntos. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor falou a nós nessa escola dominical. E continua falando, ó Pai, e nos usando para a glória tua. Queremos, ó Pai, agradecer porque o Senhor tem operado na vida da Emanuele, que fez o transplante de rim na semana passada, ali na madrugada de Curitiba. Em transplante o Senhor operou e ela está bem sucedida. Agradecemos muito pelos cuidados do Senhor em relação a tudo que para a vida dela. Queremos, ó Pai, também agradecer pela Guinélia, lá de Maringá, a mulher que ora, que está comemorando mais um ano de vida. Que a vida dela continue abençoando os seus queridos e ela seja uma bênção em tuas mãos. Também, ó Pai, queremos orar pela Maria, sogra da Fabiane, que fez a cirurgia da retina e ela está em recuperação. Continua cuidando, restaurando aquela vida nos seus olhos, como o Senhor já a restaurou com os olhos espirituais. Também não esquecemos da nossa amiga Nilza Camargo, lá do tempo de infância, adolescência. Tive a oportunidade de estudar junto com ela na escola. Hoje ela comemora mais um ano. Continua cuidando dos seus passos, da sua vida e a usando, ó Pai, na tua obra ali em Sorocaba e abençoando com ela toda a sua família. Queremos, ó Pai, orar pelas crianças, Senhor. Estamos chegando ao dia das crianças, né, o 12 de outubro. Cuida delas, abençoe as nossas crianças brasileiras e use os pais, os professores, para orientá-las no bom caminho, Senhor. E também não esquecemos de nós, professores, o dia do professor também, dia 15 de outubro, abençoe essa missão, essa tarefa, cuide de cada um deles e agradecemos por suas vidas. Queremos, ó Pai, também agradecer pela mulher que ora, Leonice, e seu esposo Miguel, que foram lá para a Vitória no Espírito Santo, de carro próprio. O Senhor os acompanhou na viagem, os abençoe e agora no retorno esteja acompanhando aquelas vidas. E agradecemos muito, ó Pai, pela Jocélia, mulher que ora lá em Colônia, na Alemanha, comemorando 24 anos de casada, ela com o Kisma, Senhor. Abençoe essa vida, usa o casal e os guarde, os proteja e dá a eles muitos anos de vida conjugal. Queremos, ó Pai, orar pelas mulheres que oram, que estão se despertando para orar às madrugadas. Assim como Jesus saía para orar às madrugadas, elas estão fazendo. O Senhor desperte todas elas e desperte o teu povo para estar em oração na madrugada e em todo o tempo. Queremos, ó Pai, orar também pelo Vitor, aluno de inglês de Janice. Cuida dele, ele já está bem, mas continua, Senhor, abençoando a sua recuperação. Não esquecemos, ó Pai, de interceder. O Senhor tem respondido às nossas preces e louvamos o teu nome por isso. Lembramos o Nelsinho Sarti com o seu AVC, e seja ali, ó Pai, restaurando a sua vida. A Sandra Kleins com problemas físicos, Senhor, a mulher que ora, assiste com a tua graça. O Rafael, que foi vítima do metanol, Senhor, da bebida. Ele é primo de uma das mulheres que oram, Senhor. E não somente ele, mas outros, Senhor, esteja cuidando, protegendo a vida e restaurando a vida, Senhor, dele. E seja, ó Pai, com Rubens Nemisca, em cirurgia, ou já fez a cirurgia, que o Senhor o assista com a tua graça, com o teu poder. Guarda a família da Aide também, e seus filhos. Ela pede as nossas orações, que a tua graça e o teu poder os assista. E oramos também pelo irmão da Jocélia, que tem dificuldades nos vícios, Senhor. O Senhor conhece o irmão dela, a necessidade, Senhor, somente do vício da bebida, e seja libertando a pessoa dele. E seja, ó Pai, com também a nossa irmã, amiga Dirce Cavani, cuide da sua saúde, cuide das suas filhas Silene e Arlene, e a família como um todo, e seja acompanhando-os e dando a elas também toda a sabedoria para estar acompanhando a sua mãe nesse momento que ela precisa. Agradecemos ao Pai pelo Adriano Gobato, por tudo que ela está passando, pelo tratamento, e seja restaurando e preparando aquela vida, Senhor, se for da tua vontade, que ela não faça cirurgia, mas seja feita a tua vontade. Guarda o Alexandre e a sua cunhada Elaine no combate ao câncer, a Yara e a Virgínia, Senhor. Nós estamos orando pelas suas vidas, pelas suas carências e necessidades. O Senhor Armando Donuzia também, restaura, cuida, zela daquelas vidas, Senhor. O Eduardo Takenaka no combate ao câncer, a mesma coisa com o Sidney, de Itaoca, de Tietê, e seja cuidando deles, Senhor, restaurando a saúde de todos eles. Oramos, ó Pai, pelo Gilberto, que precisa, cuida dos seus olhos, Senhor, cuida da sua vida.
Guarda também a vizinha Sueli e seu filho Bruno. Os assista com a tua graça, com o teu poder. Guarda a Mari, o Agostinho, a Sandra, todos em recuperação, Senhor. E esteja ali com a Heloína, Senhor, dando a cura mental e dando suporte que ela precisa no seu tratamento, naquele lugar onde ela está, juntamente com todos aqueles que precisam do auxílio. E seja o Pai com a Arlete, a mãe do Jean e também a Duda, Senhor, que eles sejam fortalecidos, guardados por Ti. Guarda, Senhor, os familiares da missionária Gilmara, que faleceu essa semana passada. Guarda a família, dá a eles todo o consolo. E seja o Pai com o Senhor Atanásio, Dona Glória, o pai da Janete também, que faleceu. Conforta os seus corações. E seja o Pai com a família, a família do Marcelo Bragantini. O pai dele faleceu essa semana. Que o Senhor esteja confortando o coração da dona Laide, a esposa e também da sua filha Soraya. E esteja cuidando deles, os assistindo com a tua graça, com o teu poder. E do mesmo modo, ó Pai, esteja com a família do Aristeu, também confortando o coração dos seus filhos nesse momento de partida. E tantas outras pessoas que perderam seus entes queridos essa semana. O Senhor as conhece, o Senhor as conforte. E agradecemos ao Pai por esse momento. E há pessoas que nós não temos no caderno, os nomes anotados, mas o Senhor sabe a necessidade, estão orando conosco agora, que o Senhor esteja operando, atendendo às suas necessidades e as assistindo com a tua graça e com o teu poder. Agradecemos ao Pai por esse momento, nos abençoe e agradecemos por tudo. E oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Para ser santo, tempo de tomar, com o grande mestre, seu livro estudar, has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, pode encontrar as suas com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, dele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, pode buscar ao mestre seguindo, por onde guiar, do gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Seres útil, pode guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e sumiço aos pés do Senhor.